que Ele nos conceda muita paz. É uma honra estarmos novamente nesta instituição e queremos abraçar a todos, ao mesmo tempo em que rogamos de cada um paciência, a fim de podermos tirar das letras do Espiritismo uma mensagem que possa nos auxiliar, nos orientar, nos ajudar na nossa caminhada. A nossa humanidade, na atualidade, passa por muitas dificuldades. E nós encontramos na mensagem de Jesus o alento de que somos necessitados. Nós nos recordamos que numa certa oportunidade, em que ele se encontrava nos arredores de Cesareia de Filipe, desenvolvendo o seu trabalho junto aos necessitados, curando, recuperando, expulsando demônios, reequilibrando as pessoas, num trabalho árduo, difícil. E à tardinha, ele reúne os discípulos e pergunta: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles respondem que é João Batista que voltou, que é Jeremias, ou Elias, ou qualquer um dos profetas. E ele retoma a pergunta e diz: que dizem vocês ser o Filho do Homem? E Pedro, adiantando-se aos demais, diz: tu és o Filho de Deus vivo, o Salvador, o ungido, aquele de quem esperamos a nossa recuperação. E Jesus lhe diz: bem-aventurado és, Pedro, porque não foi nem o sangue nem a carne quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E as atividades transcorrem com uma certa normalidade. E a partir daqueles instantes, Jesus começa a avisar os seus discípulos que eles deveriam preparar-se para voltar a Jerusalém. E que ali ele seria preso, ele sofreria na mão dos anciãos, dos escribas, dos fariseus, e que no terceiro dia ele retornaria, mas antes ele seria levantado para que a humanidade o visse. Pedro era o apóstolo mais velho daquela turma, ele e Tiago, e tinha por Jesus um sentimento de paternidade apreciável. Gostava e amava Jesus. Tinha-o na conta do melhor amigo. E normalmente, os amigos têm atitudes que muitas vezes desconcertam o outro. E nesta oportunidade, então, Pedro, como se pegasse nos braços de Jesus, o afasta. E numa conversa em particular, admoesta Jesus. Diz: olha, você não pode falar essas coisas. Nada disso vai acontecer. Você não será preso, você não vai ser condenado, ninguém vai sacrificar você. Nós estamos começando a divulgação da Boa Nova, a mensagem do Evangelho está indo bem,
E se falas estas coisas, todos ficaremos temerosos. E Jesus, então, como se o empurrasse delicadamente, diz: afasta-te de mim, Satanás, porque tu não compreende as coisas de Deus, somente as coisas dos homens. O Evangelho é referto de reflexões que nos convidam à meditação. Num instante, Pedro é acolhido por Jesus, porque recebe uma influência espiritual de um bom espírito, que lhe revela quem é Jesus. E logo em seguida, Pedro é influenciado por um espírito inferior, que procura desarticular, desestruturando e perturbando aquele que representa o manancial de paz, de luz para a humanidade. Numa tentativa vã, é bem verdade, mas ele se deixa influenciar negativamente. E é o mesmo homem que desempenha uma tarefa ímpar e que representa para nós o esteio e a demonstração daquilo que se pode considerar como a fé inabalável. E nós buscamos, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando o senhor Allan Kardec vai trabalhar Bem-aventurados os aflitos, um comentário do senhor Allan Kardec que pudesse nos dar subsídio, substrato, base para a nossa conversa, para aquilo que queremos conversar. Ele vai dizer: quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas dissensões e funestas disputas. O mundo hoje se encontra abalado na sua estrutura, desde a família às instituições importantes, exatamente porque há dissensões e há funestas disputas. O Evangelho segundo o Espiritismo, particularmente nesse capítulo, ele é riquíssimo de informações que podem constar na nossa agenda como roteiros para a nossa aquisição de paz e de felicidade. Porque o senhor Allan Kardec toma o cuidado, a partir do item 4, de colocar pequenos lembretes, vamos dizer assim, pequenos textos, que se dirigem à nossa razão, convidando-nos a um raciocínio. Ele busca, através das suas colocações, despertar em nós o bom senso e a lógica. E de uma maneira bastante simples, sem muitas peias, convidando-nos, evidentemente, ao entendimento e à prática daquilo que ele está falando. Ele vai dizer que nós poderíamos evitar suscetibilidades. E suscetibilidade é aquela disposição do indivíduo a se sentir magoado. Suscetibilidade é melhor conhecido por nós como sendo o melindre. E o melindre, segundo Humberto de Campos, no livro Pontos e Contos, é um bichinho invisível, mas que se ele penetrar num carvalho centenário, ele faz com que
ele feneça, morra. O melindre é o orgulho ferido, é a defesa do amor próprio. E o amor próprio é o filho predileto do orgulho. Então, a suscetibilidade é essa sensibilidade que nós temos para nos ofender, para nos sentirmos magoados. E muita coisa pode ser evitada se conseguirmos não permitir que esse bichinho penetre na nossa intimidade. Mas como Pedro sofreu a influência, e nós todos, vivendo neste mundo de provas e expiações, num período de transição, temos também recebido uma influência muito grande e que precisaríamos pensar sobre ela. E nós, então, buscamos no Livro dos Espíritos uma pergunta que é para nós conhecido de todos. Os amigos já perceberam que nós não estamos trazendo nenhuma novidade a respeito da doutrina espírita, nada novo. Nós estamos só trazendo algumas questões para recordarmos-nos de alguns conceitos da doutrina espírita que podem nos ajudar na nossa caminhada. E a 459 do Livro dos Espíritos, cada vez que nos debruçamos sobre ela, nós podemos extrair muitas informações e muitos conhecimentos para o nosso dia a dia, para as nossas atividades diárias. Porque ele vai perguntar se influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. E é interessante a pergunta, porque ele poderia ter feito de maneira diferente. No entanto, ele vai perguntar se eles influem em nossos pensamentos. E quando nós estudamos a doutrina espírita, as leis morais, nós vamos observar que a lei de liberdade nos informam, os benfeitores da humanidade, que a única liberdade absoluta de que somos dotados é a do pensamento. E ele vai dizer ainda que no pensamento não se coloca peia, ou seja, não se coloca obstáculo. Ninguém consegue interpor-se ao pensamento. Ninguém consegue fazer com que o pensamento pare. Ninguém consegue fazer com que pare de pensar. Quando nós falamos para o indivíduo, quando fazemos os exercícios de concentração, isso lá no tempo do Valmor, lá na antiguidade, nós falávamos assim: para nos concentrarmos, vamos fazer com que a mente fique vazia. Mas como? Pôr uma folha em branco. Mas não passava milésimo de segundo e já tinha um pontinho nessa folha em branco. De forma que não há possibilidades de se colocar peias, como diz o Livro dos Espíritos, nos nossos pensamentos. Eles são livres. E olha que coisa interessante, a outra informação que nós temos é de que essa possibilidade de geração de pensamento é do indivíduo. Não é o outro que me faz pensar, é eu que penso. Porque eu sou a essência, eu sou o espírito, eu sou o princípio inteligente do universo. É eu quem penso. Então, em meu pensamento, nem eu consigo pará-lo. Ele é contínuo, ininterrupto, permanente. Então, o senhor Allan Kardec pergunta se os espíritos influem em nossos pensamentos. Que eu coordeno, que eu gero. Sou eu que tenho a iniciativa do pensamento. E aí ele pergunta ainda em nossos atos. Porque são os pensamentos que geram os atos.
Então, eu não posso agir sem pensar. Eu posso agir sem sentir. Então, quando eu digo fiz sem pensar, o correto é dizer fiz sem sentir. Mas sem pensar, não. Porque o pensamento é contínuo. O pensamento é permanente. Então, eu não senti o que fiz. Porque não raciocinei, não logiquei, não ampliei a possibilidade de entendimento acerca daquilo que iria fazer. Mas eu pensei. E aí os Espíritos nos respondem que muito mais do que imaginais, eles nos influenciam. Muito mais do que isso, viu, Orlando? Do que se pensou, mais ainda. E daí vai dizer que de ordinário são eles que vos dirigem. E esse ordinário é comumente, quase que diariamente. Não é um palavrão. Ordinário não quer dizer ser um ordinário, não é nesse sentido. É de que é comumente. De comum, tem algumas traduções que dizem, são eles que vos dirigem. E isso tem uma representatividade muito grande. Esta é uma questão muito séria. Porque não é qualquer um que fez a resposta e não é qualquer um que está dando a resposta. Aliás, não é qualquer um que fez a pergunta e não é qualquer um que está dando a resposta. A pergunta, meus irmãos, é tão ou mais inteligente do que a resposta. A pergunta é feita pelo Sr. Allan Kardec. E a resposta é dada pelos espíritos benfeitores da humanidade. E eles estão dizendo que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. E é interessante que esse processo de influência, nós podemos comparar como este que acontece conosco em todos os dias, enquanto encarnados. Nós influenciamos as pessoas e as pessoas nos influenciam. O casal sabe muito bem disso. O homem, para entregar o cartão de crédito ou débito para a esposa, precisa de uma influência muito grande. Ela tem que passar por um treinamento para que ele possa ceder o cartão. E quando entrega, vai falar, olha, está quase no vermelho, tome cuidado. E a partir daí ele começa a rezar. Com uma fé que nós não conseguimos avaliar. No meu caso, eu consigo, porque eu consigo remover montanhas. Qual? De que ela gaste menos. Então, esta ação, esta influência, ela acontece de uma forma tão natural que nós, muitas vezes, não nos apercebemos. E, de outras vezes, a gente percebe, porque há uma certa, diferença. Mas no trabalho, nas atividades profissionais nossas, nós estamos influenciando e estamos sendo influenciados. Quando nós saímos no meio da rua, quando nós andamos, nós observamos que tudo o que nos cerca, desde que estejamos prestando atenção, vai nos influenciar. E quando nós não estamos prestando atenção, algo vai fazer com que prestemos atenção e passemos a ser influenciados. É só uma questão de observação. A grande dificuldade nossa está em nós admitirmos que nós somos influenciados. E isso tem um dispositivo, um vício na nossa intimidade que nos impede, que se chama orgulho. Acha que as pessoas vão me influenciar? Que é isso? Eu sou mais eu. É o que costumeiramente dizemos. Não, o pessoal daqui, mas
lá de fora, isso é comum. No entretanto, nós observamos que é a mídia que, na grande maioria das vezes, dita o nosso comportamento. O que vamos vestir, o que vamos comer, aonde vamos tirar as férias, que tipo de férias devemos ter. Nestas férias, o que vamos usar, o que devemos deixar de usar, que tipo de... Enfim. E nós saímos achando que fomos nós que planejamos todo o nosso passeio, toda a nossa viagem. E, no entanto, nós fomos influenciados. A mídia tem este poder de influenciar-nos. Então, esta relação com o mundo espiritual é mais tranquila, mas não tão suave, porque ela pode tanto acontecer pelo lado negativo, quanto pelo lado positivo, pelo lado bom. E o que vai determinar o que vamos receber de influência será o nosso pensamento. O nosso pensamento que se expressa, na grande maioria das vezes, através dos nossos atos. Então são eles que vão determinar que tipo de influência nós vamos receber. Mas, de ordinário, nós estaremos sendo influenciados pelos espíritos. E a sintonia, na grande maioria das vezes, é tão perfeita que nós pensamos como eles, sentimos como eles e agimos como eles. E a recíproca é verdadeira. Então, os espíritos não precisam de muitos aparatos para nos influenciarem. É comum observarmos que familiares, depois que desencarnam, depois que morrem, porque a morte não os torna diferente, não os torna nem melhor e nem pior. A desencarnação não é uma varinha de mágica que transforma o indivíduo. Ele continua sendo o que era. E se ele costumava exercer o seu poder de ação, de influenciação na família, no mundo espiritual ele terá o mesmo desejo, a mesma vontade. E se encontrar sintonia, ele vai nos influenciar nesse sentido. É comum observarmos isso. E esta influência, meus irmãos, se dá através de um dos processos mais naturais que a doutrina espírita nos apresenta. Nós encontramos em Dona Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão, Desobsessão, um texto muito importante. Ela vai dizer: há uma simples vibração do nosso ser, há um pensamento emitido. Por mais secreto nos pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma faixa vibracional. No nosso processo evolutivo, enquanto espíritos imortais, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai, Santo Agostinho falando-nos a respeito da lei de atração. E vai dizer que a primeira lei que o espírito aprende é a lei de atração. E essa lei de atração, ela acontece, ocorre, em função das vibrações. E nós vamos encontrar em André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, introdução, que é feita por Emmanuel, ele nos descrevendo de que o universo é feito de ondas, raios, de vibrações. E a ciência, hoje, ela também trabalha com esta possibilidade, de que o universo é feito de vibrações. Os estudos mais aprofundados da quântica vão nos informar, conforme que nos diz Dona Sueli, que uma borboleta batendo as asas lá no Japão,
pode, deste lado do planeta, produzir modificações na sua estrutura. Tal o intercâmbio que acontece entre as criaturas e a criação, mormente no planeta Terra, que é o que nos interessa agora. De forma que nós somos dotados e constituídos de vibrações. O nosso corpo vibra. O nosso espírito é a essência em vibração. E nós sabemos que o nosso espírito tem um envoltório. Há uma substância que o envolve, que o senhor Allan Kardec vai chamar de perispírito. E que este envoltório que dá forma ao espírito, e ele se apresentará desde o princípio a espírito puro, sempre envolvido pelo seu perispírito, sempre com este envoltório, sempre com esta substância. Ele, o perispírito, possui algumas propriedades, e entre elas a da irradiação. Então, todos irradiamos. O nosso perispírito irradia. Está sentindo aí, Orlando, a minha irradiação? Não, porque ela é desse tamanhinho, então não chega aí. Mas não interessa, ela irradia, né? Então, a nossa vibração, ela vai ter o tamanho da nossa capacidade de expansão. Normalmente, nós temos uma irradiação não muito grande. Mas irradiamos. É uma propriedade. É algo que, queiramos ou não, temos. O nosso perispírito tem. E o perispírito dos desencarnados também irradiam. Então, em função desta propriedade, quando nós pensamos, quando o pensamento emitido, por mais secreto nos pareça, vibra as cordas do nosso perispírito e dará a ele uma qualidade que nós podemos considerar um cheiro, uma cor. Isso fica a nosso critério. Mas ele terá, esta vibração, uma qualidade. E esta qualidade vai combinar-se com a qualidade do espírito que está perto de nós. E neste processo ocorre, então, a afinidade. E a partir daí, passamos a ter a possibilidade de nos influenciarmos. Ele nos influencia e nós o influenciamos. Porque regularmente pensamos que só os espíritos nos influenciam. Mas eu sou um espírito encarnado, que também vibro e que também tem a possibilidade de influenciar. E às vezes a minha influência é maior do que a daquele espírito que está ao meu lado. Mas ocorre a influência. E essa influência, então, ela terá o padrão vibracional dos meus pensamentos. Quando me influencia, ele só inflaciona aquilo que eu já tenho. Por isso que ele pensa como eu penso, ele sente como eu sinto. E quando ele se aproxima, havendo esta afinidade, ele vai aumentar aquele sentimento, aquele pensamento. E, consequentemente, aquele ato. Então, não é ele que está me impulsionando. Não é ele que está me obrigando a fazer isto. É o processo de influenciação. É a aceitação desta influência, através do pensamento, que faz com que eu haja. E eu poderei, então, agir
conforme Pedro agiu. De repente, tendo uma boa influência, um amigo espiritual, um benfeitor, me orientando, me dizendo, me influenciando. Ou o inverso, se eu estiver com os pensamentos um pouco desequilibrados, poderá trazer um dano, um prejuízo, uma perturbação. Mas nós encontramos também em o livro A Gênese, o Sr. Allan Kardec falando-nos sobre esse tema de maneira magnífica, quando ele aborda a questão das obsessões. E ele vai dizer que chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Nós estamos falando desta simples influência moral. Esses outros temas, perturbação completa do organismo e das faculdades, merecem uma nova oportunidade. E eu acredito que nos grupos de estudos, estas questões da fascinação, da subjugação, são levantadas e são estudadas. Mas acontece que esta simples influência moral é uma gripezinha, que se não for cuidada, pode virar num problema mais sério, numa tuberculose. Então, esta simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, é com que nós temos que nos preocupar. Porque quando se trata de fascinação, quando se trata de subjugação, são influências escandalosas, que chamam a atenção. E aí todos corremos para socorrer, para debelar, para diminuir, para acalmar. Mas esta simples influenciação moral, ela não tem sinais exteriores perceptíveis. A influência é sutil. E o indivíduo pensa que é a sua própria ideia, é o seu próprio pensamento, é o seu próprio desejo, é o seu próprio sentimento. Quando, muitas vezes, é a influência espiritual que vai minando a base para uma ação mais desastrosa. Mas vamos ver o que é que nós podemos fazer. Quais os indícios das influências perniciosas ou destas influências sutis, sem sinais exteriores perceptíveis? O que nos conduz a estas influências? Que tipo de pensamento nos leva a aceitar estas influências perniciosas? Então, quando nós nos encontrarmos num estado de espírito tendente ao derrotismo por várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, merece a nossa avaliação. Quando esse estado começa a se repetir, e vai um dia e a gente não consegue, e vai outro dia, a gente precisa pensar. É verdade que no momento em que nos encontramos, particularmente no nosso Brasil, esse estado de derrotismo pode ser uma constante na nossa existência, porque nós vemos uma série de absurdos que acontecem e que nós não conseguimos definir quem é que está falando a verdade, quem é que está mentindo. Nós só sabemos que há uma grande dificuldade e que a impressão que temos é que estamos sem leme, que estamos sem condução, sem governança.
e isto nos mais variados setores da nossa organização social. Poderia ser motivo para um estado de derrotismo. Mas, se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que o Brasil continua. Apesar de tudo o que está acontecendo, nós continuamos diminuindo o desemprego, nós continuamos melhorando a balança financeira do nosso país, nós conseguimos aumentar a produção. A impressão que temos é que o povo brasileiro já está escaldado. E quando se fala em crise, a gente sai correndo e procura resultados positivos. Então, esta condição, esta situação atual, não seria motivo para que nos encontremos nesse estado de derrotismo. Mas se isso permanecer, a gente precisa parar para pensar. Dificuldade de concentrar ideias e motivos otimistas, a ausência de ambiente íntimo para orar, ler, elevar os sentimentos. Lá em Campo Mourão, nós temos um amigo que ele falou-me ultimamente que para poder orar, ele está plantando bananeira. Isso antes de dormir. Porque ele fala assim, se eu sentar na cama, eu começo o Pai Nosso e vou caindo. Porque a impressão que tenho, diz ele, é que no travesseiro tem um ímã poderoso e a minha cabeça é ferro. Então não não chego a falar Pai Nosso. Se eu deitar então, é só dar um suspiro. Eu falei, mas olha amigo, não precisa plantar bananeira para fazer o Pai Nosso, fica de pezinho. E aí ele fica, então de pé, rente à parede, e diz que está conseguindo ir até metade do Pai Nosso, mas aí ele já vai caindo, porque a cama é bem pertinho da parede. E aí eu sugeri a ele, falei, olha, faz um exame de consciência aí, que você pode estar com uma influência espiritual. Aquele indivíduo que fala assim, eu preciso dormir, não tem jeito, eu estou cansado, preciso dormir, então eu vou ler um livro. E aí ele lê o primeiro parágrafo e dorme. Isso é um problema, isso é um problema muito sério. Porque o livro não pode ser um sonífero, muito pelo contrário, ele tem que aumentar a nossa capacidade de defesa, através do conhecimento, através das informações que ele contém. Então, levar os sentimentos, eu não consigo ver nos outros o sentimento de bondade, o sentimento de indulgência, parece que os outros estão com um monte de defeitos, porque eles não me compreendem, eles não me toleram. Eu não sei como é que vocês me convidaram para fazer a palestra aqui, porque normalmente as pessoas não toleram a gente, não compreendem. Isso é falta de elevar os sentimentos, não encontrar motivo para elevar os sentimentos, para descobrir nos outros coisas boas. Então, quando nós somos atacados por esta condição, é preciso fazermos uma reflexão. Podemos estar sob uma influência perniciosa. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente, pressentimento de desastres imediatos. Estas são situações que nós precisamos prestar atenção. Ah, mas hoje, não sei porquê, mas eu amanheci muito triste. Orou, não, nem encostado na parede, não conseguiu orar na noite anterior. Aí realmente deve amanhecer com uma tristeza muito grande, Porque o lugar aonde foi não deve ser muito bom. Mas é preciso pensar, puxa vida, mas por que eu estou triste? Quando o Espiritismo me apresenta a lei da reencarnação, quando o Espiritismo me diz que eu sou imortal, quando o Espiritismo me diz que Deus é bondade, é justiça, é sabedoria, e que eu sou seu filho, então por que a tristeza? Se eu tenho a bênção da reencarnação, que pode fazer com que eu mude todo o meu status quo,
que pode fazer com que eu melhore a minha condição de existência. Então, a tristeza não existe, mas é que o filho não passou no vestibular, mas tem outra chance, tem outra oportunidade. Só se esforçar um pouquinho mais. Ah, mas não consegui comprar o carro. Espera, mais no outro ano, mais um pouquinho. A lei da reencarnação é uma bênção, porque a gente sabe que é do homem, o bicho não come. Então, se eu tenho que comprar o carro, vamos comprar o carro. Agora, se não comprou, espera aí. Então, a doutrina espírita é uma doutrina otimista. É uma doutrina que nos impulsiona para a felicidade, e não para a tristeza, para o baixo astral. Então, se estamos nesse estado de tristeza, a gente precisa pensar. Pressentimento de desastres imediatos. Pressentimentos, meus irmãos, é coisa boa. Pressentimento, segundo o livro dos médiuns, é algo bom. Pressentimento não é ruim. Ah, mas eu tive o pressentimento que eu vou morrer. Ué, mas que novidade é essa? Todos vamos morrer. Então, não é algo ruim, porque morrer faz parte da natureza, faz parte da nossa condição. E é o que mais nos assusta nos pressentimentos. Quando a gente pensa que o fulano que é amigo do peito vai morrer, a gente fica triste. Mas por quê? Conversávamos com o Valmor, e o indivíduo sofreu um acidente, né, Valmor? Um desastre. E aí, assim que ele recuperou-se, ele foi abrir o Evangelho, porque era espírita, para ler uma mensagem consoladora, confortadora, de esperança, que o Evangelho traz isso. E ele abriu o Evangelho, qual a página que caiu? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, o pressentimento é bom, não é ruim. É o ângulo de visão que nós estamos tendo. Porque ainda estamos muito materialistas, temos dificuldade em relação aos pressentimentos. Principalmente quando eles trazem esse tipo de notícia. Ainda há pouco, me preparando para vir para cá, em Campo Mourão caiu um toró de água, que é um absurdo. E eu, meus irmãos, tenho um medo de chuva que vocês não fazem ideia. Devo ter morrido afogado de chuva, que só pode. E aí então, eu cheguei para a esposa e falei assim, olha, eu estou com um pressentimento, os pneus não estão muito bons, então eu não sei, não vai dar tempo para trocar pneu, essa hora também não acha pneu, eu não sei, eu acho que eu vou ligar para Orlando e vamos rever esse negócio. Ah, ela falou, mas que é isso, rapaz? Onde é que já se viu uma coisa dessa? Você não vai falar sobre influências perniciosas? Agora você está com medo de ir na chuva? Ué, se o carro ficar aqui, vai cair essa garagem em cima dele. Então não tem, se você sair a árvore, vai cair, não tem jeito. Daí fica muito mais bonito, né? Cai a árvore no seu carro, se tem uns ferimentos, e aí você avisa Orlando, não posso chegar, porque caiu a árvore no meu carro, até chegar aí não vai dar. O pensamento chegou, está vendo? Então o pressentimento não é ruim, o pressentimento é bom. Quando ele nos perturba, quando ele nos tira do sério, como se diz, a gente tem que pensar sobre ele. O pessimismo subreptício, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e melindres. Eu fui ver o que é pessimismo subreptício. Isso aqui é André Luiz que está falando, no livro Estude Viva. E subreptício é escondido, disfarçado. Então, é aquele pessimismo que fica meio disfarçado. Eu quero, mas não quero acreditar nele, né? Eu faço um esforço para admitir que aquela ideia negativa vai acontecer. Mas ele é subreptício. Ele acontece e se esconde rapidamente. Foge de nós. Então temos que prestar atenção. Irritações surdas. Isso acontece muito com as senhoras, né? Que estão cozinhando, e tem criança pequena.
E a criança fica puxando, e mãe, e ela vai falando, calma, filho, calma, depois atendo, até que de repente ela tem um surto, né? Aqui não, mas lá em Camorão a esposa de vez em quando faz isso com os netos, né? Então dá uns berros assim aí. Então é uma irritação surda. Ora, as crianças estão aí para desenvolver a nossa paciência, além de toda a nossa capacidade de educação, né? De educá-las, de ser o esteio, o orientador, aquele que ajuda, né? Então, exageros de sensibilidade. Minha mãe tem quase 90 anos e fala assim, ninguém me ama. Tem 3 filhos que moram com ela, 2 homens e uma mulher, os 3 solteiros. E eu chego lá e eu tenho que ouvir a lamúria, Orlando. Olha, meu filho, é só você na minha vida, porque esses 3 aqui, olha, não tem jeito, eles só me exploram, e lamenta, e diz, e eu viajo sozinha, eu saio sozinha, ela é da quadrangular, eu tenho que ir na igreja sozinha, porque nenhum desses marmanjos aqui vai me ajudar, me levar. Mas, olha, é impressionante, está certo que a idade ajuda um pouco, mas essa sensibilidade exagerada acontece quando nós estamos conversando com as pessoas e as pessoas contam algo que nos emociona. E nós não temos nada a ver com aquele negócio. E a gente começa a chorar, começa a escorrer lágrima. Eu tenho um amigo que ele faz palestra, ele está em Curitiba, ele era de Londrina, e teve um período que da metade para frente ele começava a chorar na palestra. Um exagero de sensibilidade, ele gostava muito de falar a respeito de Jesus, das suas passagens, e à medida que ele ia falando, ele ia chorando, até que alguém alertou, olha, dá um tempo, para, se controla, toma passe, água fluidificada, e aí depois se volta a fazer palestra, né? Porque é interessante, a pessoa vê uma imagem na televisão, uma imagem assim bem simples, de uma novela qualquer, e de repente começa a chorar. Maria, o que está acontecendo, Maria? Não sei, me emocionei. Mas como? Presta atenção, esse negócio não pode acontecer. Melindres. O melindre é a maior dificuldade que as casas espíritas têm. Porque, às vezes, eu chego e estou muito ocupado, não deveria, mas estou, e esqueço de cumprimentar as pessoas. Esse é um mau hábito que eu tenho. Mas tem uma pessoa lá que não perdoa. Ela se melindra imediatamente. E fica emburrada, fecha a cara. E a gente desenvolve o estudo, mas daí eu já percebo, da metade para frente, porque daí eu me desocupei. E aí eu percebo que ela está irritada. Só ao final da reunião que eu vou falar, olha, me desculpe, eu não percebi que eu esqueci de cumprimentar, e a desculpa está sendo esfarrapada, e a de sempre, mas ela aceita. Então tá bom, muito obrigado, então tá bom. Olha, ainda bem, né? Porque às vezes a pessoa fica e 1 ano e 2 anos e você não consegue resolver o problema, por causa de um cumprimento, de um olá, um boa tarde, boa noite, como vai? Então, esse melindre é o orgulho ferido. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque é por aí que os espíritos nos invadem. E depois, André Luiz vai nos dizer que a teimosia em não aceitar a possibilidade de estar sofrendo uma pequena influência espiritual pode ser indício de influência espiritual. Não, comigo isso não acontece, eu sou mais eu. Que é isso? Abre o olho, dá passe nele, ajuda, água fluidificada, porque com certeza ele está sob influência espiritual. Mas o que fazer agora, meus irmãos? O que nós podemos fazer diante das influências perniciosas? Como debelar? Como evitar? Então, começando a evitar conversas triviais, piadas, palavrões.
São Luís vai dizer na Revista Espírita de 1859, alertando os médiuns, de que a piada não é conveniente em lugar nenhum. Interessante, né? Ele vai dizer, e ele tem mais informações, é a de março de 1859. E ele vai dizer que a piada, ela, muito embora não seja dito ou dita por um espírito leviano, por um espírito brincalhão ou zombeteiro, no caso eu, ela atrai a atenção e o interesse de espíritos levianos, zombeteiros, brincalhões. E daí aqueles que estão ouvindo a piada podem ser ou podem ter indícios de uma certa leviandade, de ser meio brincalhão, de gostar de zombar dos outros, fazer bullying, né? Que está muito na moda. Então daí estes espíritos, em função daquela piada que foi dita, que lhes chamou a atenção e o interesse, vai influenciar aqueles incautos. E quem será o culpado? Sou eu, que fez a piada. É isso que ele vai nos dizer. Conversas triviais. Meus irmãos, o tempo é muito curto. O tempo passa rápido, muito rápido. E nós precisamos aproveitar cada segundo. Então, nós temos companheiros, vai uma crítica aqui velada, que fazem palestras, e durante 30, 40 minutos eles nos apresentam uma série de estatísticas, de suicídio, de aborto, de não sei o que, de não sei mais o que, e daí 15 minutos eles falam de doutrina espírita. Deve ser o inverso, não é que deveria não, deve ser o inverso, porque o tempo é muito curto. Eu só disponho de 1 hora para vir de Campo Mourão aqui para falar de espiritismo. Eu não posso, em hipótese alguma, falar trivialidades. Quando eu venho na casa espírita, eu venho, aqui todo mundo vem 4 vezes por semana, né? Tudo bem, lá em Campo Mourão a gente vem 2. Mas Divaldo fala que o ideal é vir 4 vezes por semana na casa espírita. E normalmente de 1h30, né, é a duração. E a gente chega 15, 20, 30 minutos antes, precisa aproveitar esse tempo. A gente não pode usar esse tempo com conversa trivial. Falar de política, de futebol, de religião, dos outros. Não, falar de espiritismo. Aqui é o lugar que se fala, se ensina, se prega o espiritismo. Aqui é um centro espírita. Então não se pode tratar de outras coisas, não se deve tratar de outras coisas. Num dia especial, uma vez ou outra, tudo bem. Mas de comum é isso. Então, evitarmos as nossas conversas triviais. Vamos lá no Orlando bater um papo com ele. Caramba, o Orlando trabalha todo dia. Eu vou lá jogar a conversa fora, vou atrapalhar o rapaz. Não. Então, esta conversa trivial é do gosto dos espíritos levianos, dos espíritos zombeteiros. Palavrões. Bezerra de Menezes vai dizer no livro Dramas da Obsessão, escrito por Dona Sueli Caldas Schubter, o que é que o palavrão causa. É impressionante. Ele fala que o uso da palavra é dos melhores dons que Deus nos deu. Isso consta no Livro dos Espíritos, quando fala da lei natural, da lei de progresso. E que nós, aliás, da lei de sociedade, porque é o processo de comunicação que nós temos, é o processo de vida social. Então a palavra é o dom perfeito que Deus nos deu para vivermos em sociedade. Então ela possui propriedades magnéticas, vibracionais, que são determinadas pelo pensamento, pela alocução do pensamento.
Então, um pensamento, um palavrão, atrai uma multidão de espíritos que gostam disso. Que gostam de falar palavrão. Ah, mas eu falei assim, por brincadeira. Não, pode falar. Mas a palavra, ela já está cunhada. Ela já tem um significado. E ela tem a sua estrutura vibracional. E ela é capaz de atrair os espíritos. Fugir da maledicência, fofoca, isso aqui não acontece. Só vou falar porque acontece muito lá. Neste mesmo livro, Dramas da Obsessão, o Dr. Bezerra de Menezes vai dizer que a maledicência se apresenta no mundo espiritual como sendo um grande polvo, com vários tentáculos. E quanto mais a pessoa fala, quanto mais ela malicia, quanto mais ela fofoca, maior vai ficando estes tentáculos. E escuros, negros muitas vezes. Porque não se faz fofoca boa, né? Só se faz fofoca ruim. Só se fala coisa ruim na maledicência. E esse tentáculo, ele se dirige àquele de quem falamos, àquele de quem fofocamos. E se ele não estiver bem sustentado na sua fé, bem abalizado, ele vai assimilar estas vibrações. E nós seremos responsáveis por qualquer dano que possa lhe acontecer. Não aceitar a mentira, nem a mentira branca, nem a pequenininha, nem uma meia mentira, nada. A mentira não leva a nada, muito pelo contrário. Ela é prejudicial. Nós perdemos o respeito quando fazemos uso da mentira. Nós abalamos a nossa condição de seriedade quando nós fazemos uso da mentira, mesmo sendo pequenininha. Então precisamos tomar muito cuidado. Os espíritos brincalhões e zombeteiros adoram mentiras. Eles gostam muito e nos influenciam para contarmos as mentiras. Então, procurar criar hábito das boas leituras. O livro é uma bênção, nós vimos aqui, convidando-nos a ser colaborador. Mas leia o livro dos Espíritos. Que excelente ideia. Porque esta é uma boa leitura. E esta é uma boa leitura que pode levar anos para ser concluída. Não precisa ser concluída amanhã. O livro dos Espíritos deve ser o livro de cabeceira que nós vamos lendo e relendo, lendo e relendo. Tal o conteúdo de informação e de conhecimento que ele pode trazer para nós. Então, criar o hábito das boas leituras. Nada de gibizinho mais, Orlando, deixa esses gibizinho, nada de Mônica, essas coisas. Ler coisa boa, nobre, né? Que nos engrandece. A gente só lê gibizinho para treinar a leitura, né? Mas depois que aprendeu, para. Procurar a companhia daqueles que realmente se esforçam por melhorar. Dona Benedita vai nos dizer no livro Paz... Fugiu o nome. É grande, né, esse nome? Ela vai nos dizer que nós precisamos nos preocupar muito com as nossas companhias. Porque é comum dizer-se, foi fulano que me fez fazer tal coisa. Eu fiz tal coisa porque fulano fez. Eu fiz tal coisa porque fulano mandou. E é muito comum, isso era muito comum no meu tempo de juventude, que já vai 3 anteontem. Nós devemos buscar constantemente apoio do nosso anjo da guarda. Ele é o amigo invisível, que se torna visível quando nós apelamos para o seu socorro. Ele se torna visível através da influência que ele exerce sobre os nossos pensamentos. E ele é capaz de nos ajudar das mais variadas maneiras. Mas nós precisamos pedir a ele. Porque se nós não pedirmos, ele não vai interferir na nossa vida. Então, é preciso que eu peça. Pedi e obtereis. É preciso pedir.
E nós devemos fazer um esforço, então, meus irmãos, para conquistar a benevolência, a indulgência para com os erros alheios, o perdão das ofensas. A benevolência é nós sermos amigos, sermos camaradas, sermos bondosos com a pessoa. Olha, senta aqui, ocupe esse lugar, tudo bem, como vai? É simples. A indulgência é eu não falar mal dos outros, coisa muito simples. Ah, mas é difícil, põe água na boca, né? A água benta do Chico, ou a água santa do Chico, põe na boca e não fala mal dos outros. Quando os outros vierem falar mal para nós das pessoas, amenizemos. O indulgente faz isso. E o perdão das ofensas. Estamos num mundo em que pede para nós constantemente o exercício do perdão, em todas as situações. Então, é o exercício da caridade conforme Jesus nos orientava. Nós estamos agradecidos ao Senhor Jesus pela oportunidade, pela experiência, e sabedores da sua bondade, nós queremos rogar a Ele que nos fortaleça, que nos abençoe, que nos encoraje, que nos dê muita força, a fim de podermos pautar a nossa vida conforme os ensinamentos que temos recebido na doutrina espírita. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em paz, hoje e sempre. Muito obrigado.